Olá, amigos e amantes da programação neurolinguística. Hoje vamos falar nesse vídeo sobre arquétipos, vamos falar também sobre mitologia. Eu quero contar para você o que o mito grego da Guerra de Troia, Aquiles, o herói, um dos mais conhecidos heróis de todos os tempos, o que eles têm a ver, Aquiles, Heitor e Paris, o que eles têm a ver com os nossos comportamentos e como os nossos comportamentos eles podem ser comparados com o que acontecia na Grécia Antiga. Vamos falar sobre o mito do herói, vamos falar sobre vamos falar sobre o arquétipo do senhor perfeito, vamos falar arquétipo do cuidador, daquela pessoa que é responsável por tudo, e também vamos abordar um pouco daquele arquétipo de uma pessoa que não tá nem aí com nada, de uma pessoa completamente inconsequente. E para isso eu trouxe alguns artigos aqui legais pra gente estudar, pra gente aprender um pouquinho sobre este ponto dos arquétipos da análise, que tem a ver com psicologia também, tem a ver com psicologia os arquétipos. E primeiramente, né, como esta sessão aqui do Novo Mindset é uma sessão de estudos, onde a gente vai estudar junto, eu e você, nós vamos estudar juntos um pouco sobre todos esses temas. Eu trouxe aqui alguns artigos que a gente vai ler juntos e a gente vai... É um grupo de estudos, sim, isso é um grupo de estudos que estamos propondo aqui, e vamos entender um pouquinho o que é um arquétipo. E eu vou convidar aqui minha leitora para ela fazer a leitura deste breve texto. Arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamento associados a um personagem ou papel social. A mãe, o sábio e o herói são exemplos de arquétipos. Esses personagens têm características percebidas de maneira semelhante por todos os seres humanos. Primeiramente, a primeira coisa que vamos entender sobre arquétipos. Os arquétipos foram definidos, né, eles foram pensados primeiramente por Jung, pelo Carl Gustav Jung, que é um dos mais famosos estudiosos da psicologia, com várias teorias, inclusive sobre o inconsciente coletivo. Falando de inconsciente coletivo, nós falamos de arquétipos, porque os arquétipos expressam como se fosse os comportamentos padrões que as pessoas repetem. Você já percebeu que algumas pessoas elas agem de formas iguais às outras e tem um conjunto de comportamentos que Jung ele definiu como assim, olha, a gente fala de 12 arquétipos, né? Pode existir bem mais, mas os 12 principais. Ele falou assim que as pessoas, elas comumente, elas se comportam, elas se encaixam em uma dessas caixinhas aqui. Não totalmente no seu comportamento, não totalmente, com algumas poucas variações. Tem algumas coisas que são mais parecidas, outras menos, mas basicamente as pessoas elas se encaixam naqueles arquétipos de comportamento. E quando a gente entende o arquétipo, a gente vai entender mais ou menos como a pessoa funciona, como ela vai responder em cada situação. O que ela vai fazer em determinado ponto, o que ela vai deixar de fazer, talvez ela vai, talvez em uma situação ela vai, por exemplo, o arquétipo do herói. O arquétipo do herói vai ser aquele personagem, vai ser aquela pessoa que ela vai em busca de aventuras. Não é aquela pessoa que está lá administrando sentado, não é aquela pessoa que fica em casa que evita alguns coisas novas que poderiam tirar ela da zona de conforto. O herói não. O herói ele está muito além da zona de conforto. Ele está muito além da zona de conforto e por esse motivo a gente entende esse arquétipo. Tá? Então assim, nós temos os arquétipos do pai, o arquétipo da mãe, né, o arquétipo do administrador, o arquétipo do guerreiro, do cuidador, do tutor, tem vários arquétipos. Então aqui a gente nós vamos frisar, nós vamos estudar um pouquinho da mitologia e a gente entender qual a relação desses três, Aquiles, Heitor e Paris. Eu já vou trazer imagens para você daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho, né, de mitologia, porque a gente precisa entrar um pouquinho lá na mitologia, especialmente a mitologia grega. Lendo agora O Poder do Mito, é um livro que eu estou lendo agora. E esse livro fez total sentido quando eu comecei a ler, porque ele fala que os mitos eram como... Lembra do Olimpo lá, os mitos gregos? Eles eram como se fossem instruções.
como as pessoas elas deveriam se comportar, mas especialmente o que poderia acontecer caso ela saísse da linha. Caso, por exemplo, o mito de Sísifo, sabe? O mito de Sísifo é aquele rapaz que está condenado eternamente a levar uma pedra para cima do monte. E quando a pedra chega lá em cima do monte, a pedra cai e ele volta a fazer tudo de novo. É um trabalho sem fim. Então a gente traz isso para nossa vida, a gente usa para entender a nossa vida também. Então eu vou trazer aqui, vamos estudar aqui. Tem alguns pequenos trechos aqui neste artigo que vale a pena a gente estudar sobre mitologia. Eu vou colocar o link desses sites aqui para vocês aqui na descrição do vídeo. Era o coração da sociedade grega antiga, como forma de entender os fenômenos naturais e os acontecimentos sem a ação dos humanos. Os gregos, crentes nas histórias e nas narrativas dos poetas, estabeleceram rituais e cultos fundamentados nessas lendas heroicas, divinas e humanas. Eram lendas, mas para os gregos eram muito mais do que lendas. Os mitos eram coisas, era como se fosse o bom caminho a ser seguido. Por isso era muito importante. Vamos falar de arquétipo. Arquétipo é um termo usado por filósofos neoplatônicos, como Plotino, para designar as ideias como modelos de todas as coisas existentes, segundo a concepção de Platão. Nas filosofias teístas, o termo indica as ideias presentes na mente de Deus. Arquétipos na psicologia analítica significa a forma imaterial a qual os fenômenos psíquicos tendem a se moldar. Carl Gustav Jung usou o termo para se referir aos modelos inatos que servem de matriz para o desenvolvimento da psique. Jung deduz que as imagens primordiais de um outro nome para arquétipos se originam de uma constante repetição de uma mesma experiência durante muitas gerações. Muitas gerações fazendo aquela mesma experiência, então na verdade acaba sendo, sabe, por exemplo, algumas famílias são formadoras de professores, então o bisavô professor acaba formando o avô, e isso vai passando de geração por geração, e o professor é como um padrão de comportamento que as crianças elas acabam seguindo, mais especialmente. Então a gente já entendeu um pouco o que é arquétipo, vamos dar uma pincelada aqui sobre o que foi a Guerra de Troia. A gente tem que dar uma pincelada aqui na Guerra de Troia para entender. Então vamos falar aqui um pouquinho, primeiramente, sobre o que aconteceu lá nessa guerra. Eu quero convidar aqui a minha leitora para ler novamente. Aquiles se recusava a participar da guerra, porém seu grande amigo Patroclo furta-lhe a armadura e vai para o campo de batalha onde Aqui a gente já tem Aquiles. Aquiles é o herói. E o herói relutante, ele se recusou a participar da guerra até que acontecesse uma treta muito grande, que foi com o primo dele, Patroclo. Acabou por encontrar a morte nas mãos de Heitor, que pensava estar lutando com Aquiles. Heitor é o senhor perfeito que eu falei agora há pouco, mas especialmente ele é o cuidador. Você vai ver, Heitor era o cuidador, eu vou mostrar pra você já, vamos continuar aqui. Enlouquecido de dor pela perda de seu amigo, Aquiles saltou sem armas para o campo de batalha e num bramido de mente e insano, só pensou em vingar-se e investiu sobre Heitor matando-o. E foi. Tá bom? Então aqui é um ponto bastante importante da Guerra de Troia. Então aqui tem mais um outro ponto aqui que eu quero ler pra você. Príamo deixou a cidade e dirigiu-se ao... Aqui já foi depois. Aqui no mito lá de Homero, que está lá no livro Ilíada, então Aquiles matou Heitor. E aí ele pegou o corpo e levou embora. Mas o pai, que era Príamo, o pai do Heitor, que era o rei lá da cidade de Troia, ele precisava dar um funeral digno, né? Então Aquiles não deixou o corpo lá, ele levou embora. Ele ficou tão pistola, que ele acabou levando o corpo embora. Mas aqui ele se dirigiu, vamos ler. Acampamento grego, com uma carreta pesada de riquezas. Hermes, o deus dos caminhos, guiou na escuridão até o campo inimigo. Lá, Hermes adormeceu os guardas e o carro pode passar desapercebido, deixando Príamo frente à tenda de Aquiles, que surpreendeu-se quando o velho rei surgiu à sua frente, de joelhos a suplicar: dá o meu Heitor de volta, Aquiles. Pensa no teu pai, que também deve ter cabelos brancos e deve te amar como eu amei meu filho. São histórias do que aconteceu, histórias de tempos passados.
E aqui, uma parte muito importante para a gente já começar a falar de Aquiles, do perfil, do arquétipo de Aquiles, e a gente vai fazer um comparativo com os dias de hoje também. E é comum que as pessoas se identifiquem com um ou com o outro. A mãe de Aquiles. Sua mãe havia profetizado que ele poderia escolher entre dois destinos: lutar em Troia, alcançar a glória eterna mas morrer jovem, ou permanecer em sua terra natal e ter uma longa vida, mas sendo logo esquecido. Aquiles preferiu a glória. Aquiles preferiu a glória. A mãe dele profetizou: meu filho, se você for, olha os caminhos e o arquétipo, ao que o arquétipo ele está predestinado. A gente poderia falar talvez de determinismo, mas não é muito que isso determinismo, é um outro artigo aqui. Determinismo é um conceito filosófico que define que todos os fatos que acontecem no presente são determinadas por causas anteriores, ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem hoje ou no mundo é determinado por acontecimentos passados que podem ser de caráter natural ou sobrenatural. Não é tão isso. Determinismo é uma sequência filosófica que fala mais ou menos isso, mas não é tão isso. Então Aquiles, né? Aquiles ele segue o comportamento do herói. Aquiles ele poderia, pensa assim, Aquiles poderia ficar em casa e assim, ter uma vida boa, uma vida longa e morrer, né? Foi o que a mãe dele falou pra ele. Ou então, ele poderia ir para a guerra, lutar, ele alcançaria a fama e a glória, porém ele morreria jovem. Seria a consequência da vida de Aquiles. Ele preferiu a primeira, e isso é o que faz os heróis. Os heróis, o mito do herói, o arquétipo do herói, ele troca tudo. Ele pode trocar inclusive a vida pela glória. Ele pode trocar o herói, ele pode trocar tudo, inclusive a vida pela glória, porque é isso que faz. Então, aqui eu quero mostrar para você agora um quadro de ideias, que eu montei aqui para vocês, comparando essas três personagens que a gente está estudando elas hoje. A gente está estudando. Aquiles poderia ficar e ter longa vida, ou partir e morrer jovem, porém ser lembrado por gerações. Guerreiro, herói. Os heróis eles não fazem outras coisas a não ser. E os heróis às vezes eles são relutantes. Foi o que aconteceu com Aquiles. Ele não queria lutar, mas ele precisava de um motivo muito grande para lutar. Ele até foi, mas para ele, para o herói, para o arquétipo do herói, o que o chefe fala, não é com aquilo. Ele não tá nem aí para que outras pessoas estão mandando. Mas se ele tem um motivo muito grande, ele vai para cima e ele vai com tudo. Então aqui estamos falando também do Heitor. O Heitor foi morto. O Heitor foi morto aqui, na mitologia tem uma tela muito interessante aqui. O Heitor foi morto por Aquiles, né? Então o Heitor, na verdade, é o cuidador, isso é um outro arquétipo. É o cuidador da família, um bom administrador, um líder justo e forte. Mas aqui a gente faz uma comparação. Um líder justo, um cuidador, um pai de família, né? Ele foi vítima, ele sofreu pelo Aquiles, né, que era o herói. Isso aqui, gente, uma coisa que eu estava pensando nos últimos dias, eu até voltei e eu até assisti de novo o filme Troia. Isso aqui pode existir dentro de uma mesma pessoa. É um grande insight que eu trago aqui para vocês. O Heitor é o nosso comportamento certo, é o nosso comportamento cuidador, é o nosso comportamento pai de família responsável. Mas ele pode ser, dentro de nós mesmos, ele pode ser morto pelo herói que vai fazer o que ele tem que fazer, que ele vai para a guerra, esperando simplesmente a glória. Então quando a gente vai simplesmente a glória para uma guerra pessoal, entre aquilo que a gente quer nos provar mesmo nos dias de hoje. Quantas vezes a gente faz alguma coisa porque a gente quer nos provar? Então é como se fosse o Aquiles que temos dentro de nós, o herói que vai morrer jovem, matando o Heitor, que é o outro arquétipo que também está dentro de nós, que é o cuidador, que é o pai de família, que é o responsável. Quantas vezes isso pode acontecer? Então aqui temos esses dois arquétipos, o Aquiles e o Heitor. E também aqui nessa imagem eu trago para vocês
uma das imagens da batalha, onde Aquiles matou o Heitor. Mas também temos um outro personagem aqui, um outro arquétipo, que é Paris. Paris, ele foi irmão de Heitor, o irmão mais novo, imaturo, inconsequente, irresponsável pelo estopim da guerra de Troia, irresponsável sim, e dedicado às festas e não tinha perfil de líder. Paris não era líder e ele fez uma das piores coisas que ele poderia ter feito na guerra de Troia. Ele roubou Helena de Troia. Helena de Troia era a esposa do rei dos gregos. Eles foram lá como numa viagem, né, de negócios, de relacionamentos lá para estabelecer boa vizinhança, e Paris surrupiou a mulher do rei grego e levou para Troia. E a partir disso aconteceu tudo aquilo que deveria ter acontecido. Temos mais um comparativo aqui entre Paris, o irresponsável, que roubou a mulher alheia para levar para a sua cidade, mas foi o Heitor, o pai de família, que aguentou todas as broncas daquela guerra. Essa é a mensagem que eu trago para você aqui no vídeo de hoje, este comparativo e esse estudo sobre os arquétipos e o quanto esses arquétipos eles estão dentro dos dias de hoje, o nosso comportamento, ao nosso próprio, das pessoas que vivem com a gente e todo mundo, e a gente pode entender, a gente pode tirar lições daqui, como acontecia propriamente com os mitos. Os mitos gregos eles tinham o papel de alertar. E aqui nós temos grandes alertas também sobre o nosso comportamento e o que pode acontecer caso a gente decida fazer alguma coisa que não estava muito no escopo ou não foi muito bem pensada. Curta esse vídeo, dá um like aqui embaixo, dá um like, isso é muito importante para mim, porque quando você dá um like, você faz com que o YouTube mostre para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, esta é a hora de se inscrever. Fazendo isso, você vai me ajudar a levar o novo mindset para mais pessoas. O que é o novo mindset? É a celebração de novas ideias. É uma nova forma de pensar, muito mais próspera, muito mais feliz e muito mais de boa com a vida. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau!